Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do IBGM Cast, o podcast do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Estamos hoje falando diretamente da Feninger, a maior feira de joias, relógios e afins da América Latina. E tem ao meu lado o meu colega Disney de Paula. Olá, Rafa, é uma satisfação estar aqui numa feira comemorativa dos 80 anos da Feninger. E hoje com dois convidados especiais para bater um papo sobre um tema também que vai mexer com o presente e o futuro do setor joalheiro. Pois é, dizem. A gente vai falar hoje sobre reforma tributária, que vai impactar todos os setores econômicos do Brasil, mas em especial o setor joalheiro, né? E para isso a gente tem o doutor, ele é especialista em direito tributário, o doutor Caio Bartini, e o nosso sempre convidado, né? Écio Moraes, que é diretor executivo do IBGM. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado, Disney. Obrigado. Caio, eu queria que você começasse explicando para a gente a questão da reforma tributária, como que ela ocorre. A gente sabe que a implantação plena dela só se dará daqui a 8 anos, em 2033, mas desde já vão acontecendo algumas, desde 2025 agora já começam algumas mudanças no setor tributário do Brasil, né? Na verdade, Rafaela, já temos um estudo de reforma já há bastante tempo. Né? Desde que a Constituição de 88 ela entrou em vigor, já se fala em reforma. A diferença é que o governo conseguiu implementar a emenda constitucional 132 em 2023 e a partir do momento que inseriu essa emenda, fez-se toda uma reforma, não em toda a tributação, mas na tributação que incide sobre consumo. Porque o Brasil ele sempre foi visto como uma nação que acaba por tributar muito consumo, produção e mão de obra, em detrimento à tributação sobre renda e à tributação sobre propriedade. Então essa tributação, primeiro, ela não é uma reforma ampla em todos os setores. Ela é uma reforma que impacta na questão que envolve o consumo diretamente. Então nós temos em tese 5 tributos, que hoje nós temos o IPI, o ICMS, o ISS, PIS e COFINS, que passam a ser unificados e essa unificação então gera 2 outros novos tributos. A contribuição de bens e serviços, que é a unificação de PIS e COFINS, e o imposto sobre bens e serviços, que é a unificação do ICMS, ISS, parte do IPI. Então essa é a ideia. Isso é a competência dos municípios, né? O ISS de competência dos municípios, ICMS dos estados, né? E IPI do governo federal. Na verdade, vai ter unificação de todos os impostos no Brasil. Não de todos, mas desses tributos que incidem sobre consumo diretamente. Isso está de fora renda, está de fora, por exemplo, a questão que envolve propriedade. Então, isso continua sendo tributado ITCD de forma não entra nisso. Não entra. Entendi. Na verdade, vai sofrer uma reforma, o ITCMD, com a PLP 108 de 2024, que agora está em discussão no Congresso Nacional. Agora, Écio, antes de chegar nesse ponto que estamos agora, dessa reforma tributária, o IBGM, eu lembro que fez várias reuniões no Congresso Nacional apresentando a problemática que essa mudança vai trazer exatamente para o setor joalheiro. Como é que foi esse trabalho até aqui? A questão tributária, Disney, é uma preocupação permanente no setor joalheiro, dada a característica do nosso produto. Né? Produto com alta densidade de valor em pequeno volume, como é o caso da joalheria, se você tem uma tributação alta ou muito complexa, a tendência ao descaminho é muito grande. Em qualquer lugar do mundo, essa é a prática. Então, a gente sempre teve uma preocupação de racionalizar o ambiente tributário para o setor, simplificar, etc. Então, a nossa luta é permanente desde sempre. Com relação à reforma tributária, como o doutor Caio colocou agora há pouco, agora já é lei, né? Já temos a emenda constitucional 132 e a lei complementar 214, então já é lei. Então não tem muito mais o que discutir. Agora ela tem um prazo, a implementação, ela faltava ser etc. regulamentada e o ano passado houve a regulamentação. Nesse interregno, que temos 2 anos, vamos dizer, de debate mais intenso sobre a reforma tributária, proeminente lá do 45, do projeto de lei 45, da PEC 110, etc. O IBGM realmente, eu cheguei a ficar aí e toda semana para Brasília, ficar 3 dias por semana lá, então visitamos mais de 80 parlamentares e suas equipes técnicas, defendendo os pleitos do setor, particularmente zerarmos o IPI
né? E tem a questão do ouro, que a gente não vai entrar aqui, a dualidade tributária sobre o ouro. Infelizmente, a bancada do Amazonas é poderosíssima, o Dr. Caio sabe disso, e o IPI acabou permanecendo como um diferencial competitivo para a Zona Franca de Manaus. Exato. Então, vários setores foram prejudicados. Mesmo eletroeletrônico, que não tem produção em Manaus, foi prejudicado. Pessoal de bicicleta, que não tem produção em Manaus, também foi prejudicado, manteve-se o IPI, etc. Então, a realidade é que agora nós estamos lutando para reduzir o IPI para 6,5%. E essa reforma tributária que foi aprovada vai ter um impacto enorme sobre o setor, enorme. Eu espero que nessa conversa que nós vamos ter aqui, ao longo da nossa conversa, a gente consiga esclarecer um pouco mais. Detalhar um pouco mais. E temos um programa amplo de sensibilização, de esclarecimento sobre como é que vai se dar a reforma e como o setor deve transitar do atual regime para o novo modelo, né? Enfim, mas isso a gente vai conversando aqui ao longo desse nosso bate-papo. O Dr. Caio vai explicar para a gente agora, ponto a ponto, né, para que a gente possa entender melhor essa reforma, de que forma ela vai impactar o setor joalheiro. E, assim, se eu puder pedir, assim, claro, para ficar mais claro, eu penso que é importante colocar como é e como ficará. Sim. Né, para a gente fazer essa comparação. Exatamente. Hoje, nós temos uma competência tributária, que é aquela em que os entes podem criar os seus respectivos tributos, dividido entre União, Estados e municípios, sendo que existe uma incidência muito grande de tributos sobre tributos. Existe uma sobreposição hoje. Qual que é a ideia da questão da reforma? Primeiro, tentar evitar ao máximo a sobreposição de tributação sobre o setor que envolve o consumo. E isso faz com que a gente tenha, então, pelo menos um impacto menor em termos de burocracia. Porque o pessoal tem que entender o seguinte, reforma não foi feita para diminuição de carga tributária. Isso é o maior erro que existe. A pessoa fala, vai ter reforma tributária, eu vou pagar menos. Não necessariamente. A reforma tributária ela pode impactar, inclusive, no aumento inicial até você conseguir se ajustar, até conseguir se adequar. O que você tem que fazer é saber o seguinte, existem hoje custos que são repassados diretamente ao consumidor final, que são custos de burocracia que o próprio empresário acaba repassando no preço. Então você pega um industrial do setor, a quantidade de cumprimento de exigência administrativa que ele tem. Então ele tem que analisar de que maneira ele tem que lançar o IPI, ele tem que analisar questões que envolvem ICMS, aí ele tem que analisar o imposto de renda da pessoa jurídica, juntamente com a questão que envolve contribuição social sobre lucro. Então, quando vai juntando absolutamente todas as obrigações, fica uma coisa em que ele precisa de uma contabilidade muito bem estruturada, precisa de uma auditoria, a depender do tipo societário que ele adota, ele também tem que ter modificações e isso vai encarecendo, porque ele vai repassar isso no preço. Então, a ideia da reforma é, vamos tentar simplificar ao máximo. Então, em vez de ficar emitindo 240 tributações distintas, vamos tentar unificar. Esse foi o primeiro caso. Eu tenho uma dúvida, só para a gente não perder o time. Você falou que ela pode aumentar a alíquota. ICMS, que é imposto estadual, as alíquotas estaduais são distintas. Então, quando houver essa unificação, ela vai pender para mais alta? Como é que ficou isso? Essa questão para mais baixa, para alíquota mais baixa? O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, vai ser a unificação do ICMS, IPI, do ISS e de uma parcela do IPI, certo? Então vamos imaginar que hoje o ICMS, pegando aqui o estado de São Paulo como exemplo, a gente tem uma alíquota de 18% de ICMS. Aí você tem mais 5% de ISS em regra, varia de 2% a 5%. Você tem também aí parcela que envolve PIS, COFINS e o próprio IPI. Se você juntar, a depender do regime de apuração que você tem, você pode chegar a uma alíquota de 38% mais ou menos. Uau. A 37%, 38%. Somente a alíquota unificada, juntando o ICMS e o ISS, eles querem colocar uma alíquota referencial inicial de 27%. Só que isso, friso, sem contar imposto de renda, sem contar a contribuição, seria juntar o ICMS e o ISS, ao todo seria colocado um valor de 27% aproximadamente. Então, assim, Écio, acho que
é um tanto quanto óbvio que a gente sabe que, a depender do setor, vai ter um encarecimento. Sim. Essa alíquota de referência, que ninguém sabe exatamente qual vai ser, a gente só vai saber disso daqui a 2 anos, talvez, 3 anos, porque eles vão implementar uma alíquota de 0,9% mais 1%, vamos dizer, a partir do ano que vem, e vai começar a medir o potencial de arrecadação. Para o quê? Para que se mantenha o mesmo nível de arrecadação presente hoje, que é aproximadamente 33% do PIB. Esse é o volume de carga tributária no Brasil hoje, 33% do PIB. Então, a ideia é manter, não se aumentar a carga tributária. Esse é um ponto. O segundo ponto, existe uma distorção no ambiente tributário no Brasil. Hoje, a indústria, por exemplo, ela responde por 12% do PIB. Então, se você somar todo o PIB, o que tem de indústria dentro do PIB? 12% é indústria. O que tem de contribuição da indústria no montante do PIB hoje? 12%. E quanto que a indústria responde pela arrecadação? 25%, 30% da arrecadação total de tributos provém da indústria. Você tem uma clara distorção econômica. Distorção. Imposto sobre serviços, por exemplo. O serviço responde por 70% do PIB e contribui com aproximadamente, me corrija se eu estiver errado aqui, perto de 15%, 20% da arrecadação total. Então a reforma também veio nesse sentido, de equilibrar um pouco isso. Exato. E um segundo ponto, só para tentar contribuir aqui, a viga mestra da reforma é a neutralidade tributária. Ou seja, hoje os tributos, com exceção do ICMS, eles são cumulativos. Então você não repassa crédito. Eles vão se somando ao longo da cadeia produtiva. Então, uma cadeia muito longa, você tem uma tributação maior do que numa cadeia curta. A ideia é implementar o Imposto sobre o Valor Adicionado, que é o IBS-CBS, que é implementado em 170 países já. Você só vai pagar tributo sobre o que você agregar de valor. Então, você comprou somou todos os teus insumos, você produziu um negócio que custou 100. Você agregou 20%, você vendeu por 120, a tributação vai ser incidência sobre os 20. Por quê? Porque você vai se creditar de todos os tributos pagos na etapa anterior. Essa é a lógica do modelo. E isso permite que não haja distorção na economia. Ninguém vai montar uma fábrica de automóvel na Bahia, sendo que não vai ter benefício fiscal, porque aí tem a cobrança do destino e tudo. Mas isso a gente fala um pouco mais para frente. Agora, alguns setores vão ter um aumento de carga, e a indústria, a gente tem feito as contas todas, não é só a gente não, todos os economistas, todos têm feito as contas, a indústria vai ser beneficiada. Quem está no meio da cadeia. O mais beneficiado nesse sentido foi a indústria, desse modelo de reforma. Ele veio para equilibrar. Para equilibrar. O consumo era o que a indústria gerava PIB, mas era mais onerada, enquanto o consumo os serviços. Que tem mais giro, exato. Mas de que forma que ela vai prejudicar o setor? Porque se ela traz equilíbrio, vocês representam a indústria joalheira. Em tese, isso não seria bom para a indústria joalheira no Brasil? Vai ser bom para a indústria, sim. Vai ser bom para a indústria joalheira. Para a indústria, sim. Agora mesmo, a gente estava sentado ali, a gente fez uma planilha, né? Hoje, uma empresa, a maioria do nosso setor está no regime simplificado de tributação, né? A maioria das indústrias. Simples. É Simples Nacional. Simples Nacional. Hoje, do jeito que está o modelo, se tudo funcionar redondinho, a indústria pode ir para o regime do lucro real, que todo mundo reluta de fazer isso, e pagar um pouco menos até de tributo residualmente do que paga no Simples. Aí desconsiderando aqui a folha de pagamento, que é um outro problema, mas a indústria, inquestionavelmente, né, doutor, vai ser desonerada. Isso está claro para todo mundo. Mas já nesse primeiro momento ela vai sentir esse impacto? Ou vai levar ao longo do tempo de implementação, né? Porque nesse primeiro momento vai rodar 2 regimes concomitantes. O anterior e o atual. Então, como é que fica a cabeça do empresário nesse momento? De entender como é que funciona tudo isso? Esse é o nosso papel. Ele está pronto para isso? Não, essa mudança? Não está. Então, é exatamente isso que eles precisam entender. Não existe infelizmente, essa sensibilidade ainda não existe. O empresário, aliás, a gente tem um problema ainda no Brasil, que isso é cultural, né? O Brasil ele é belicoso, o brasileiro, ou seja, ele espera o problema acontecer para depois não contratar advogado, vai contratar um mágico. Né? Agora, vai dormir agora 1, 2, 3, quando acordar, tudo resolvido. E assim, a gente tem que colocar na cabeça justamente o quê? A necessidade de se fazer planejamento. Então hoje, será que é interessante para o empresário industrial continuar no Simples?
Será que o simples é tão simples assim? Será que a proliferação de CNPJ como faz hoje, será que isso a médio prazo e até curto prazo não vai ser mais prejudicial do que ele já se adequar de maneira correta ao regime? Então o nosso trabalho, né, dentro do IVA Joalheiro, que é o trabalho que o IBGM está fazendo e eu tenho a honra de fazer parte, é justamente nesse sentido. Um sentido de conscientização, um sentido de trazer para a formalidade, por quê? Porque o setor, conforme o Écio já bem colocou, ele é muito fácil, por ter uma alta densidade de valor agregado, é muito fácil de você se utilizar de mecanismos com a finalidade de tentar se utilizar de um jeitinho para poder pagar menos, e de forma logicamente errada. Você consegue sim pagar menos, desde que você faça um planejamento. O que você não pode fazer com achismo. Né? Achar, por exemplo, que olha, mas me falaram que hoje a gente vive esse fenômeno, né, da infoxicação. As pessoas estão intoxicadas de informação. Nós temos informação 24 horas por dia, 7 dias por semana. O problema é que as pessoas confundem informação com conhecimento e conhecimento com sabedoria. São coisas completamente distintas. Informação é você saber o que é um tomate. Conhecimento é você saber o tomate não é uma verdura, o tomate é uma fruta. E a sabedoria vai te colocar ao longo do tempo que mesmo sendo uma fruta, em regra, ele não fica muito bem como sobremesa. Então isso é uma coisa que a pessoa tem que saber, porque hoje existe especialista de absolutamente tudo na internet. Exato. Hoje a pessoa ainda utiliza inteligência artificial, inclusive, para falar, não, mas eu já vi que isso funciona assim. E quer colocar na tua cabeça. Quer dizer, por mais que eu né, o Écio, mesma forma, né, enquanto economista, e eu, enquanto tributarista, por mais que nós estudamos, a gente tem mais reflexões do que certezas. Eu, na minha vida acadêmica, eu tenho mais reflexões do que certezas. Então, a gente pega determinadas coisas e o empresário ele quer sentir o seguinte, gente, no final das contas, vai me sobrar quanto no final? O tema é árido, né? A gente tem que ter essa compreensão. Não é só empresário. Eu tive eu fui dar uma palestra em São José do Rio Preto, e estava um contador do meu lado. Eu perguntei para ele como é que ele estava vendo a reforma tributária. Ele falou, isso aí ainda vai mudar muito. Então eu não estou muito ainda familiarizado com o tema, não. Eu já tinha sido aprovada a emenda constitucional, 132, e a lei complementar 214, ou seja, já estava implementada. Ele não está preparado para isso. Ele não deu a devida atenção para o negócio. Agora você imagina o empresário, né? Então o tema é árido, a gente reconhece isso. O IBGM lutou primeiro para poder equalizar lá o projeto antes da sua implantação. E agora, como é que ele está preparando o setor para receber isso? São duas frentes, basicamente. Uma frente é esse trabalho que a gente denominou de IVA Joalheiro, que é um programa de treinamento, capacitação, esclarecimento sobre a reforma tributária e de consultoria, de forma a ajudar o empresário a migrar do atual modelo para o novo modelo de tributação, que vai ser plenamente implementado ao longo dos próximos anos. Muito bem. E não é uma tarefa fácil. Então, essa é uma dimensão que o IBGM está conduzindo. O Dr. Caio está nos ajudando nisso. Uma outra dimensão continua uma luta no Congresso Nacional e junto ao Poder Executivo, por exemplo, para reduzir o IPI, que hoje é de 12% para 6,5%. Né? O IPI é um imposto extra fiscal, basta uma canetada da Receita Federal que é possível isso, mas depende de articulação política. Nossa. Um outro ponto é a questão da dualidade tributária sobre o ouro. O ouro, parte do setor, o ouro adquire, parte do setor adquire o ouro como ativo financeiro para posterior industrialização. Isso precisa ser pacificado e tal. E como é que vai ficar esse entendimento dessa prática junto ao Comitê Gestor do IBS-CBS? Então, a gente também está trabalhando esse aspecto. Como é que fica a industrialização por encomenda? Porque tem uma nuance nessa questão da industrialização por encomenda, que o varejista compra o ouro e manda industrializar e ele se equipara ao industrial. Né? Continua esse entendimento com o novo IPI, porque o IPI mudou. O IPI deixou de ser o que ele é hoje, ele passou a ser um tributo apenas para garantir a competitividade da Zona Franca de Manaus. Então, o Dr. Caio vai desenvolver um parecer para que o varejista não se equipare ao industrial, ou seja, não incida o IPI. Então tem todo um trabalho aí de articulação institucional que o IBGM conduz paralelamente a esse trabalho de esclarecimento, treinamento, tanto da mineração, da indústria e do varejo
Então, é um trabalho eu diria, de longo prazo, que é um trabalho dos próximos 3 anos. Você falou uma coisa, você falou que ele é para a indústria ele vai ser muito bom, né? Porque Sim. ele consegue equilibrar. E para o varejo? Porque a gente está falando de consumo. Quem faz o consumo final da indústria é o varejo. São os vendedores que estão aqui, inclusive, na Feniz dispondo. Vai ter alguma mudança para os varejistas? O que é importante entender, Rafael, é assim, o IBS, CBS é um imposto sobre valor adicionado. O varejo vai pagar o imposto sobre aquilo que ele adicionar de valor. Na verdade, quem vai pagar é o contribuinte. Exatamente, consumidor final. É o consumidor final. Ele que arca com toda a carga tributária, né? O que cabe ao varejo é repassar isso bonitinho. Então, né? em tese, vai onerar o consumidor final. Não, vai aumentar os valores. Sempre foi assim. Não tem novidade nenhuma. Quem te paga o imposto? É o consumidor final. O que tinha muitas distorções era no meio da cadeia. No meio da cadeia. A distorção existia no meio da cadeia. Exato. Mas, de qualquer forma, o sujeito poderia pagar o imposto, um elo intermediário da cadeia, a indústria, por exemplo, arcar com aquele imposto, mas ele é empresário, ele joga no preço. Então, quem vai pagar no final? Sempre acaba o consumidor sendo final. o contribuinte, né? Acaba sendo o contribuinte. Vai ficar mais claro. Você, como contribuinte, vai saber exatamente o que você está pagando de imposto. Só isso já é uma revolução, não é, doutor? Já, porque assim, foi o que o Écio colocou antes. O que é a neutralidade? Eu não posso me utilizar de imposto, eu não posso me utilizar de tributo com a finalidade de acarretar distorção na economia. Ou seja, olha, tal estado, se eu deslocar a minha fonte de produção para lá, eu vou ter mais benefício se eu ficar aqui. É o caso que ele citou aqui da Zona Franca de Manaus. Exato. A Zona Franca de Manaus é um caso à parte. Né? Porque a Zona Franca de Manaus, se a gente pegar desde a origem da Constituição de 88, já foi colocado como uma forma de ter um diferencial com a finalidade de estabelecer o desenvolvimento maior da região norte e região parte da região nordeste. Então, assim, é uma questão à parte. Agora, o que estava acontecendo? Você tinha indústria que a base dela de trabalho e de fornecimento estava na região sul e ela estava se deslocando para a região norte e nordeste para produzir. A vocação do Estado é essa aqui, mas ele estava se deslocando para outro lugar com a finalidade justamente de aproveitar as brechas de tributação com a finalidade de pagar menos. É a mesma questão que estava acontecendo, não precisa ir muito longe, no IPVA. Exato. Você pega aí locadora de veículo. Minas Gerais. Você pega locadora de veículo. Você vê locadora lá, placa que era de... Naquela época em que não estava com aquela placa do Mercosul, mas tem ainda aquelas placas que identificam o local. Eu olhava e falava, caraca, a placa do Paraná. Quanto tem de carro do Paraná aqui? Quanto tem de carro mineiro? De mineiro. Não é verdade, não era nada, né? Por quê? A pessoa, principalmente as empresas locadoras, se mantinham o seu domicílio tributário lá em Minas, no Paraná, só que toda a questão da utilização da infraestrutura, meio ambiente, dentre outros, estava sendo afetada aqui. Exato. Isso diminui até as desigualdades regionais. Total. Agora, por isso que o imposto tem que ser neutro. Ele não pode interferir nas decisões econômicas do setor privado. Ele não pode induzir a alocação de recursos. Agora vamos... Entendeu? Vou produzir aqui, vou vender ali, lá eu pago menos imposto, aqui eu pago mais. Exato. Só para exemplificar aqui, vamos falar do estado que é o nosso estado, que é o estado de Mato Grosso. Mato Grosso é um estado que sempre perdeu nessa guerra fiscal. Né? No Mato Grosso tem uma vocação nata da agricultura e tudo, mas nós temos um problema seríssimo de logística e nós estamos no meio do nada, assim, né? Exato. Então as indústrias, elas se instalavam aqui em São Paulo, nos grandes centros, e tinham pernas assim lá em Mato Grosso. Quer dizer, isso para nós vai ser muito vantajoso. Porque a tributação ela vai ser destinada agora para o destino. Porque não importa onde você produz. Você está destinando para onde? Então, existem várias nuances dentro da reforma que são interessantes. A questão que envolve essa tributação no destino, essa questão da não cumulatividade ampla, ou seja, a possibilidade de fazer o aproveitamento do crédito nas operações anteriores, incidir verdadeiramente naquilo que se agrega valor, não sobre toda a cadeia e gerar aquela distorção a respeito de débito e crédito, de que maneira vai se homologar, se o fisco vai homologar, se ele não vai. Então isso, a tendência é que realmente cabe. Nós vamos verificar na operacionalização disso, mas a tendência é que termine, que acabe. E com isso o empresário vai ter condições, então,
de fazer um planejamento melhor estratégico. Vou dar um número para vocês aqui. Me corrija se eu estiver errado, doutor. O contencioso tributário no Brasil hoje, contencioso é a briga entre o contribuinte e o fisco, né? Está perto de 3 trilhões de reais. Sim, é isso mesmo. É o maior do mundo, sem dúvida nenhuma, o maior do mundo. A reforma, ela vai mitigar 90% do que originou esses 3 trilhões de reais de contencioso fiscal, acabam com a reforma tributária. Ela vai exigir mais obrigações acessórias, ela é um pouquinho mais complexa. Pode gerar outras discussões, mas da forma que ela está hoje, colocado nessa quantidade de valores, porque praticamente é o PIB brasileiro colocado, e a tendência é justamente acabar. Ou pelo menos mitigar muito. É um avanço institucional importante. Incrível. Eu gosto de política, acompanho, gosto de economia, acompanho. É uma obra de engenharia política impressionante. Pela primeira vez na vida, eu vi 26 secretários de Estado e o Distrito Federal assinarem. Sim, unânime. Unânime. Para caminhar a reforma. Onde é que você viu isso? O CONFAS, né? E com isso o Brasil se equipara a outros países, né? 170 países implementam o IVA, né? Então é um avanço, mas é um trabalho Qual é o ponto negativo da reforma pro setor? Em relação ao setor, é o fato de não ser mais a adoção, por exemplo, como o setor hoje faz, de ou se utilizar de uma parte de informalidade ou ainda analisar que tudo é simples nacional. Então, hoje é uma necessidade do setor pensar o seguinte, a partir do momento que está se implementando a reforma, a questão da informalidade vai ficar cada vez mais complexa. Ou seja, proibitivo. A possibilidade dele ser autuado, a possibilidade de afetar o setor é grande. Por quê? Porque eles estão criando mecanismos para fechar o cerco. Claro. Da mesma forma que eu quero que a situação seja neutra, da mesma forma que eu quero que implemente a não cumulatividade, está se criando um ambiente em que a informalidade vai ficar cada vez mais complicada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a necessidade de se criar um planejamento para que o industrial, para que o varejo, para que o prestador de serviço saiba qual é o melhor caminho que ele tem a seguir. A gente tem uma situação hoje, por exemplo, que aquele que está inscrito no Simples, ele pode utilizar um regime híbrido se ele estiver no varejo, por exemplo. Então a pessoa fala, olha, eu quero o Simples Nacional, só que eu quero pagar apartadamente o IBS e o CBS. Posso? Pode, mas para isso ele precisa fazer conta. Se para ele é interessante, se para ele não é interessante. Então é aquela situação, tanto que a nossa ideia de conscientização, e nisso eu parabenizo o ESSO e parabenizo aqui o IBGM, porque, do meu ponto de vista, enquanto professor da área, talvez seja o único instituto que esteja fora do campo do direito que tem se preocupado e sempre se preocupou com essa questão que envolve a tributação. Eu já conheço, já sou parceiro do IBGM há um bom tempo, e eu sempre analisei isso. O ESSO sempre foi muito sensível a essa questão que envolve tanto a formalidade do setor quanto a tributação do setor. Ele sempre tentou mostrar, de todas as cadeias, desde o minério, desde a questão da mineração até o consumidor final, qual a importância de se ter uma cadeia tributária bem planejada para evitar distorções futuras. Isso é uma coisa que tem acompanhado. Então, eu parabenizo o IBGM pela iniciativa, que é uma iniciativa nova perto do que a gente vê. Aquilo que o Écio falou é uma grande realidade. Hoje nós vemos entidades que elas não estão preparadas, e eu não digo nem o fato de estar preparada, elas não estão preocupadas. Preocupadas, exatamente essa. Não é nem questão de preparação, porque preparação todos nós estamos nos preparando. Sim. Agora, a preocupação não existe. Rafael, essa questão da formalização, diminuir o que eles chamam de... É um gap tributário, tem um nome técnico para isso. É a diferença entre o potencial de arrecadação que se arrecada no Brasil é alto, por diferentes motivos, evasão fiscal, sonegação pura e simples, etc. Então, um dos objetivos é reduzir essa erosão. E o modelo implementado, isso que é importante entender, ele é autofiscalizatório, ele é autorregulatório. Por quê? Vamos imaginar, eu sou uma indústria, então, é uma indústria joalheira, vamos imaginar. Então, eu compro gesso, eu compro metal, eu compro a pedra, eu compro uma série de coisas para produzir aquilo, não compro? Muito bem. Aí, eu produzo e vou pagar um tributo.
certo? O que vai acontecer? O tributo que eu vou pagar, eu vou deduzir dos tributos que eu paguei na etapa anterior, certo? Então, naquele gesso que eu comprei, vem um tributozinho. Naquele metal que eu comprei, vem um tributozinho. Naquela pedra que eu comprei, vem um tributozinho. Essa somatório... Ele vai acabar com esse efeito em cascata. Exatamente. O somatório desses tributos que eu paguei na etapa anterior, eu vou abater na etapa subsequente. Como é que eu faço isso? Só se eu tiver as notas fiscais da etapa anterior. Por isso que não cabe mais a questão Entendeu? da informalidade. Inibe a sonegação. Exato. Inibe a sonegação. Eu vou precisar da tua nota e o cara da etapa subsequente vai precisar da minha. Entendi. Entendeu? Ele é autorregulatório o modelo, né? Então, é desafiador. É desafiador. É uma corrente, né? É uma corrente. Os elos têm É uma corrente. É uma corrente. É uma ligados. corrente. É uma corrente. Mas e como é que funciona? Eu sou uma empresa, eu quero me adequar, eu vou ter que ter capital nesse momento para eu contratar uma assessoria para me orientar nesse primeiro momento, Então, né? Até porque você falou que tem gente que é da área que não está preparado para essa o espírito reforma. desse programa IVA Joalheiro, inclusive, é a gente diluir o custo. Porque contratar um especialista em direito tributário, por exemplo, é caro. Agora, se você dilui isso por todo o setor, fica factível para todo mundo. Então, a gente montou esse programa, o sujeito paga ali um valor, a metade do que ele pagaria para um contador. O contador é um salário mínimo, ele pagaria metade de um salário mínimo e ele vai ter acesso a treinamento, esclarecimento, uma consultoria de 3 horas individualizada para ele. Ele vai entender os modelos de planejamento tributário. Assim, o que é o planejamento tributário? Vale a pena eu continuar no Simples? Se eu compro de um fornecedor que está no Simples, eu estou no lucro real, como é que vai ser o impacto? Se eu estou no Simples e compro um cara que está no lucro real, como é que vai ser o impacto? Se eu vendo, percebe? São várias possibilidades. E o cara precisa entender na onde que ele está, de quem que ele compra e para quem que ele vende. Então ele tem que se planejar, né? Então é isso que o programa pretende fazer. Em que fase estamos hoje da implantação desse programa? Do IVA Joalheiro? IVA Joalheiro. Só explica antes o que significa IVA, que é justamente o nome do imposto, né? É imposto sobre valor agregado. Tem gente que fala que é imposto sobre valor agregado, outro tem imposto valor adicionado aí e tal. Na verdade, nem esse é o nome no Brasil, né? Porque no Brasil é o IBS e CBS. E CBS, mas que o espírito é o mesmo, é o imposto sobre valor adicionado. Exato. Então a gente botou o IVA Joalheiro. E a ideia agora, nós vamos circular, o doutor Caio está aqui, vai ficar nos 4 dias de feira, nós vamos visitar todos os expositores, explicar. É um trabalho, gente, de convencimento, de catequese. Não é um trabalho fácil. Não vai ser um trabalho fácil, nós precisamos... A abordagem que nós temos que fazer para a mineração é uma, a abordagem para a indústria é outra. O primeiro passo agora, nesse momento, é essa abordagem. É abordagem, esclarecimento, trazer esse pessoal para esse programa. Porque nós precisamos financiar o programa. Claro. É o que eu coloquei já em várias reuniões que eu já fiz. O programa vai ter o tamanho da adesão do setor. Se o setor aderir, nós vamos ter um programa excepcional. Perfeito. Entendeu? E se o setor aderir pequenininho, nós vamos ter um programa menorzinho. Se o setor não aderir em nada, o IBGM vai ter que usar dos recursos que ele tem, que são poucos, para fazer um programa minimamente... Porque aquilo que a gente estava falando, não é só a transição. É esse trabalho de articulação institucional. Como é que vai ficar o ouro? Esse ouro ativo financeiro, ouro mercadoria. Como é que vai ficar a industrialização por encomenda? E existe uma discussão que o Écio também está encabeçando, nós estamos encabeçando em conjunto, estamos discutindo sobre isso, junto com a equipe, de temas que são muito sensíveis para o setor. A questão que envolve justamente a questão do ouro enquanto ativo financeiro. A questão da industrialização por encomenda e equiparação do varejista a essa condição. Se isso vai se manter, porque é viável, é interessante para o varejista se manter como industrial por equiparação, uma vez que teve toda uma alteração na sistemática de funcionamento do IPI. Quer dizer, então é um trabalho hercúleo, ele é muito difícil. E uma coisa que a gente vai fazer aos poucos, é um trabalho de formiguinha, estava falando com o Écio, é a mudança de cultura, né? Porque hoje o que o empresário faz? Ele acaba jogando toda essa questão às expensas do contador. Exatamente. Então, o profissional de contabilidade é aquele, meu filho, o que você falar para eu pagar, eu tenta diminuir o máximo aí. Só que o profissional de contabilidade também, ele tem determinados limites dentro do sistema, dentro do conhecimento. Ele é um profissional de contabilidade. É diferente o profissional de contabilidade para o advogado tributarista, para uma consultoria na área tributária, são coisas distintas. E o contador tem de vários setores, né? Você entendeu? A gente não tem, por exemplo, uma contabilidade que seja própria do setor joalheiro. Exato. É um profissional que precisa se buscar no mercado hoje, né? Eu tive até um exemplo recente, durante a Expo Minério,
de uma pessoa que tem uma mineradora e tinha dificuldade de encontrar um advogado especialista para atender esse setor. Inclusive existe o direito da mineração, né? Exato. O pessoal fala. Então é essa dificuldade hoje que se tem para encontrar um profissional que entenda como é que funciona. É segmentado os nichos, setor, né? Exatamente. A mesma coisa, setor de óleo e gás, tem aquele direito petrolífero, e a pessoa trabalha em cima disso. Então, assim, o nosso setor é um setor muito sensível e tem muito ainda a ser modificado. Agora, uma coisa que precisa realmente mudar é a cabeça do industrial. Perfeito. É a cabeça do varejista. Saber que não vai adiantar ele ficar proliferando o CNPJ, cada um inscrito num CPF, nome, um CPF distinto, né? Para poder escrever em Simples Nacional. Isso vai ser uma coisa que vai ser inconcebível. Não vai poder existir mais. E se a pessoa ainda estiver nessa condição, ela tem ainda tempo de fazer uma migração correta. Antes que haja uma fiscalização mais eficaz e que vá fazendo com que esse profissional tenha a aplicabilidade de multas, que são multas muito altas, né? 150% de multa ao ano, né? Por um desenquadramento de uma adoção de um regime equivocado e ainda arbitrando o lucro. Eu acho que você vai ter, pelo teu negócio aqui, teu lucro tem que ser tanto. Então eu vou colocar mais 150% de multa em cima disso. Quer dizer, isso você fecha o negócio, você vai inviabilizar o negócio. Então a ideia é, primeiro passo, né, sensibilizar o setor. E como é que tá? Tem muita resistência? Vocês já andaram na FENINJA? Você já viu falar do que é split payment? Não. O quê? Split Não. payment. Split é divisão. Payment é pagamento. Né? Então é uma terminologia em inglês, mas que está desse jeito. Split payment na lei 214, na lei complementar 214, que regulamenta a reforma tributária, está lá, split payment. Você tem 3 modelos, mas vamos falar do inteligente, que tudo indica que daqui a 5, 6 anos está plenamente implementado. Você vai adquirir uma joia, vamos dizer, uma joia. Você deu lá o cartão de crédito, automaticamente já vai o que é do tributo, o que é do fisco já vai para o fisco, o que é do empresário já vai para o empresário. Mas o que é mais sofisticado, como é um regime de crédito e débito, o agente arrecadador, que passa a ser, agora o sistema, comitê gestor, mas com o auxílio do sistema financeiro. Sim. Com o auxílio do sistema financeiro. Esse programa já vai apurar o que você tem de crédito. É automático. E repassa o teu débito. Você consegue imaginar um negócio desse? Olha o nível de sofisticação. Como é que você opera na informalidade num ambiente desse? Não, você está entendendo? Então, não tem como. Exatamente. E com relação à resistência, existe resistência do setor? O Rafael, eu não diria nem resistência. Difícil até falar isso. Falta de conhecimento. Desconhecimento. Exatamente. Não, eu digo, é porque a gente começou falando sobre a questão de desinformação, que nós estamos num tempo em que as informações elas chegam deturpadas, né? E as pessoas compram isso. Exato. Se você conversa com as pessoas de modo geral falando de reforma tributária, elas falam, nossa, isso vai impactar, nós vamos pagar muito. Né? Sabe aquela história, vai cair a ficha uma hora? Então o que o IBGM tomou a iniciativa? Até por obrigação, né? Não é por causa de nada, não. O IBGM, tudo bem, eu transito nessa área. Outro dia mesmo eu estava conversando com o assessor tributário da Filijan, falou, vocês estão de parabéns porque vocês estão sendo pioneiros. Nós lançamos já uma cartilha, um guia, a gente está montando esse programa e tudo, vocês estão sendo pioneiros. Então, agora, é por dever de ofício, porque o impacto no nosso setor vai ser um pouco maior do que nos demais setores. Então, a gente tem por obrigação, o Instituto, ele tem que estar olhando lá na frente. Então, a gente tem que estar tentando orientar o setor, falar, olha, o impacto é esse, nós precisamos nos organizar. E a cadeia produtiva tem que se organizar. Não adianta a indústria falar, não, eu vou. Não vai, sozinha não vai. A mineração, eu vou, sozinha não vai. O varejo também. Então, nós precisamos fazer esse trabalho cooperado, conjunto, etc. E até mesmo porque é uma coisa que o empresário tem que se cuidar agora. Existe uma determinação de criação de um rating interno da própria fazenda. Então, por exemplo, eu sou do setor de mineração, eu estou cumprindo com as exigências. Eu estou vendendo para o industrial que ele cumpre parcialmente as exigências. Então, eu tenho uma classificação dentro de um score fiscal A. Eu estou vendendo para um cara que é B ou C. Isso pode impactar diretamente o meu score. Então, eu quero que, assim, para que eu venda para você, você esteja o máximo possível em conformidade. Porque senão você está me impactando. Ah, mas você fala, mas vai impactar no quê? Na forma de fiscalização,
no cumprimento de exigências. Então, a pessoa que ela está em maior conformidade, que é, na verdade, um custo de compliance. Exato. Que, na verdade, o governo quer implementar, que já é algo obrigatório, inclusive pela lei, é a implementação de compliance, governança corporativa. Olha, se você é uma pessoa que tem um padrão de governança X, você vai ser tratado como X. Se o teu padrão de governança é Y, vai ser tratado como Y. Se X vender para Y, o problema é entre vocês, porque assim, um vai impactar o outro. Então é aquela questão da autorregulação. Vocês conversem. Se quer que eu continue vendendo para você, então assim, o mínimo que você tem que ter é o mínimo de padrão de cumprimento de exigência. Senão não vendo. O que a gente ouve, assim, e com uma grande parcela de razão, o empresariado fala, pô, mas o Estado me atormenta a vida, né? E o que o Estado gera de riqueza e tal, ele consome o orçamento, o Estado está inchado. Está tudo certo, concordo. O Estado no Brasil foi hipertrofiado, né? A partir da Constituição de 88, realmente você tem um Estado hipertrofiado no Brasil. Muita gente, inclusive, defendia o seguinte, nós temos que fazer a reforma administrativa antes de fazer a reforma tributária. Porque para que serve o tributo? Para pagar... Para financiar o Estado. O Estado, exato. Então, o tamanho do tributo depende do tamanho do Estado. Né? Essa é a lógica. Aí vamos fazer a reforma administrativa. O que acontece? Hoje, os contribuintes não sabem quanto que ele paga. Eu não sei, é impossível saber quanto que está embutido de imposto numa caneta dessa aqui. Quanto está embutido nessa caneta. Não faz ideia, porque é complexo o tema. Tem resíduo tributário, etc. Você, com a reforma, você vai saber exatamente o que tem de imposto nessa caneca. Vai ficar mais fácil de fazer a reforma administrativa. Por quê? Porque eu falei assim, olha, o Estado está me consumindo 35% do PIB. Você vai trazer uma conscientização do que você paga. Um trabalho pífio, está me entregando um serviço pífio. Você está entendendo? Então, o contribuinte vai poder, através dos órgãos, do legislativo, etc., exigir uma diminuição do tamanho do Estado, que é a que todo mundo quer. Tá tudo certo, né? Agora, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então veio primeiro, não sei nem se foi o ovo ou a galinha, veio primeiro a reforma tributária. A primeira reforma. A gente está encaminhando para o fim já, né, Disney? Essa conversa está muito interessante. Mas antes, eu queria que você falasse como é que está o IVA agora. Já existe adesão? Qual o trabalho que vocês estão fazendo agora durante a Feninger? E que convidasse as pessoas para vir aqui, né? Que tem dúvida ainda com relação à reforma tributária. Isso. Nós estamos na Feninger, como a Rafaela colocou, o estande do IBGM, o doutor Caio vai ficar por aqui, o doutor Ramon, eu mesmo estamos por aqui. Então, para tirar dúvidas sobre o programa IVA Joalheiro, é só nos procurar. Mas nós vamos dar uma rodada na feira, conversar, etc. A nossa expectativa, Rafaela, é ao longo do tempo ir obtendo a adesão das empresas, né, e fortalecendo o programa, né? Então, nós estamos praticamente começando agora. Nós fizemos aí algumas palestras, o pessoal até pedia detalhes, falou assim, vai chegar a hora de ter os detalhes, né? Porque é um programa bastante abrangente. Tem curso, tem treinamento virtual, tem palestra, nós vamos visitar todas as principais capitais, nós vamos para Belém, nós vamos para Recife, nós vamos para Porto Alegre, nós vamos para Curitiba, nós vamos conversar com o varejo, então vai ter curso virtual, vai ter curso presencial, vai ter essa consultoria de 3 horas, nós vamos discutir o planejamento tributário, esses diferentes cenários, o cara está no Simples, a mineração está no Simples, a indústria está no Real, que vende para um cara que está no Simples, como é que fica? Então, eu preciso entender onde é que eu estou e se justifica eu continuar, ou se eu tenho que mudar do regime, né? Então, é um trabalho de... Não adianta a gente atropelar, é um trabalho de médio e longo prazo. O senhor quer colocar mais alguma coisa? Nada, só... Estão em casa, estão com dúvidas. Não, só agradecer o fato do Écio colocar essa tarefa, que é uma tarefa grande, e também encabeçar esse trabalho. Esperamos que o empresariado do setor fique sensível a essas modificações, que possa nos receber para poder entender, abertos a saber o que a gente tem a oferecer e, consequentemente, vamos estar aberto aqui durante a feira para poder responder todas as principais dúvidas do setor. Disney. Rafa, antes de encerrar, depois dessa aula, né, sobre como que vai se comportar, né, o setor joalheiro a partir de agora, a partir dessa reforma tributária, eu tenho aqui uma caneca, que é um mimo do IBGM Cast, mas dessa vez o Écio vai ficar sem a caneca, Rafa. Ele já ganhou algumas, né? Ele já tem uma coleção de canecas. E essa caneca a gente vai entregar para o Dr. Caio. Muito obrigado pela sua primeira participação. Espero que seja a primeira de muitas aqui no IBGM Cast. Todas eu vou querer caneca também. Vou querer fazer... Quer ser um colecionador. Vou querer fazer uma coleção igual a do Écio. Isso é com o Écio.
E o nosso IBGM Cast fica por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. E se tiverem alguma dúvida, venham à Feninger. Nós estamos aqui de portas abertas para esclarecer para todo mundo como é que vai funcionar essa reforma tributária. Vejo você no próximo episódio. Até lá.